ou Wise. Aí está o homem, fala Joe, que provocou o surgimento dos esportes gaélicos. Aí está ele, sentado. O homem que deu fuga a James Stephens, campeão de toda a Irlanda para o lançamento de 16 libras. Qual foi o seu melhor arremesso, cidadão? Nabaclays, fala o cidadão, fazendo-se modesto. Houve um tempo que fui tão bom quanto o que podia competir comigo. Deixa disso, cidadão, fala Joe. Você era estupidamente melhor. Era mesmo assim, fala Alf. Era, fala Bloom. É a coisa mais conhecida, não sabia? Aí eles desataram a falar sobre os esportes irlandeses, os jogos em bruscos do tipo tênis, e sobre arremessos e acertos de pedra, e o melhor da terra, e a construção da nação mais uma vez, de tudo e tudo mais. E é claro que o Bloom tinha que falar também a respeito de que um sujeito se tinha coração de boi, o exército violento era ruim, e juro pelos meus botões, que se a gente apanha uma palha do puto chão e fala pro Bloom, olha, Bloom, vê essa palha? Isto é palha. Juro pela minha tia que ele pega a falar a respeito por uma hora, na certa, ainda podia continuar falando. Uma discussão interessantíssima teve lugar no antigo vestíbulo de Biochurner in Shred, na Bretagne Behag, sob o auspício de Slog, na Ainray, com respeito à revivência dos antigos desportos gaélicos e a importância da cultura física, tal como compreendida na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Irlanda Antiga, para o desenvolvimento da raça. O venerável presidente dessa enorme ordem estava na crew e a audiência era de largas dimensões. Após a instrutiva digressão do presidente, oração magnificente, eloquentemente e fugazmente expressa, uma discussão interessantíssima e instrutivíssima nos padrões usuais da excelência se seguiu quanto à desiderabilidade da revivibilidade dos antigos jogos de nossos antigos ancestrais pancélicos. O assaz e conhecido, altamente respeitado obreiro da causa da nossa velha língua, o senhor Joseph McCartney Hines, fez um eloquente apelo em favor da ressuscitação dos antigos desportos e passatempos gaélicos, praticados nas manhãs e tardes por Finn McCool, nas cidades antigas. Leopold Bloom, que defrontou uma receptividade mista de aplausos e apupos, tendo esposado a negativa, fez o vocalista presidente por fecho a discussão, em resposta a repetidos roubos de coroçoantes moções de todas as partes, em um plenário colossal de interpretação remarcadamente notável de sempre vivos versos, felizmente bastante familiares para aqui serem relembrados. Do imortal Thomas Osborne Davies, Uma Nação de Novo Ainda, em cuja execução o veterano campeão patriota pode ser considerado sem medo de contradição haver se excedido a si mesmo. O Caruso Garibaldi irlandês estava em forma superlativa e suas notas estentórias foram ouvidas para a maior valorização do seu hino consagrado pelo tempo. Cantado como sol e nosso cidadão pode cantá-lo. Seu soberbo vocalismo da alta classe que por sua superqualidade grandemente favoreceu a sua reputação já internacional, foi vociferamente aplaudido pela larga audiência, na qual devem ser notados muitos membros proeminentes do clericato, bem como representantes da imprensa do foro de outras profissões cultas. A sessão não teve tempo. Dentro do clericato estava presente o reverendíssimo William Delany, SLLLD, o muito reverendo Gerard Dolby, Gerard Molloy, DD, o reverendo P.J. Canova, CSSP, o reverendo T. Water, CC, o reverendo John M. Ivers, PP, o reverendo P.J. Cleary, o reverendo B. Gorman, ODC, o reverendo Tim Meyer, SG, o reverendíssimo James Murphy, SG, o reverendíssimo John Lafferty, VF, o reverendíssimo William Doherty, DD, o reverendo Peter Fagan, OM, o reverendo T. Brangan, OSA, o reverendo J.
Flavin, CC, o reverendo M.A. Hackett, CC, o reverendo W. Hurley, CC, o muito reverendo Manager McManus, VD, o reverendo B.R. Slattery, OMI, o reverendíssimo M.D. Scally, PP, o reverendo F.T. Purcell, OP, o reverendíssimo Timothy Cannon Gorman, PP, o reverendo J. Flanagan, CC, o lacaito incluía também P. Fay T. Kirk, etc, etc. Falando de exército violento, falava, viram a luta de Cath contra o Bermet? Não, fala Joe. Ouvi dizer que um fulano de tal mamou 100 librotas em apostas, fala Alf. Quem? Blaze? Fala Joe. Fala Bloom. O que eu queria dizer sobre tênis, por exemplo, relaciona-se com a agilidade e o adestramento da visão. É isso, Blazes, fala Alf. Fez correr por ali, o que o Miley andava entregue à cerveja, para aumentar o rateio, e quando ele estava se preparando no duro, o tempo todo. Nós conhecemos o cidadão, filho do traidor. Sabemos como ele é, que pôs o outro inglês no bolso. Tem razão, fala Joe. E Bloom, que se intromete de novo com o tênis e a circulação do sangue, pergunta a Alf. O que é que acha, Bergen? Miley fez ele comer poeira, fala Alf. Hina contra Sayers foi um brinquedo de criança comparado. Deu uma sova de criar bicho. Era de ver o galarote que não chegava no umbigo do grandalhão bracejando. Meu Deus, que porretaço que ele deu no outro na boca do estômago. Com as regras de Queensberry e tudo, ele fez para por fora o que nunca tinha comido. Foi uma histórica e dura batalha quando Miley e Percy se confrontaram, envergando luvas por uma bolsa de 50 soberanos. Desavantajado por sua de peso, o galarote favorito de Dublin superou a diferença por sua relativa destreza na obra e arte. O embate final de pirotecnia foi estafante para ambos os contendores. O sargento Moore, peso leve, havia logrado algumas descargas intensas no reencontro prévio durante o qual Cath foi alvo geral das direitas e esquerdas, acertando o artilheiro, um trabalho limpo no nariz do galarote, a ponto de Miley parecer estonteado. O soldado entrou em liça, endereçando uma poderosa canhota no queixo, a qual o gladiador irlandês retaliou com um direto relâmpago na queixada de Bennett. O calção vermelho negaciou, mas o dublimense soergueu-se com um cruzado de esquerda, um excelente golpe de corpo. Os dois chegaram a se agarrar. Miley aproveitou o ensejo, crescendo sobre o outro, terminando o tempo com o mais robusto contra as cordas. Miley castigando. O inglês, cujo olho estava quase cerrado, dirigiu-se ao canto, onde foi profusamente regado. Quando o gongo soou, voltou airoso de pleno ímpeto, confiante em nocautear o púgil eblanita em fração de tempo. Foi uma luta de arremate, cada um dando o seu melhor. Os dois lutaram como tigres. A excitação atingiu o paroxismo. O árbitro admoestou 2 vezes o esmurrador Percy por colar-se, mas o galarote manhoso e seu jogo de pernas era um floreio para o olhar. Após uma célere troca de mimos, durante a qual um galante directo do militar fez jorrar ampla sangreira da boca do contendor, o galarote de repente se entornou por todo sobre o seu homem e enterrou uma terrífica esquerda no estômago do batalhador Bermet, espraiando-o em cheio ao chão. Fora um nocaute inteligente, um nocaute limpo e inteligente. Em meio à tensa expectativa, o lutador de Portobello viu contar os pontos quando o segundo de ou Pifot Wettstein, atirou a toalha e o rapaz de Santos foi declarado vencedor entre os frenéticos vivas do público, quem rompeu pelas cordas e quase o afogou em delírio.